Oi, Oi, Léo. Piro, tudo Oi, tudo bem? bem? Vamos começar a semana falando do seu maior problema? Você sabe qual é o seu maior problema? Olha, pelo que está aqui, eu acabei entendendo que minha mente não está interessada nada na minha paz. Como é isso? Pois é, né? Primeira vez que eu falei isso para alguém foi uma pessoa que chama Regina, trabalhava, era coordenadora da produção de uma fábrica em Belo Horizonte, né? E, enfim, era uma pessoa que tinha uma responsabilidade muito grande, era uma operação 24/7, então ela vivia aquele negócio, né? Eu vivia também, mas assim, era uma filial que eu ia para lá, voltava para São Paulo. No começo eu estava só dedicado a essa filial de Belo Horizonte, mas mesmo assim vinha passar os finais de semana em São Paulo, conversar com o pessoal na matriz. Ela não, ela vivia lá, né? A vida dela era ali a 24 horas por dia, 7 dias por semana, vivendo aquela operação e tal. E, obviamente, era uma pessoa que vivia cansada, estressada, enfim, era a primeira vez, acho que é a primeira vez que a gente vive uma operação 24/7, o estresse é inevitável, né? Depois a gente se acostuma, aprende a lidar com isso, né? Agora a humanidade toda foi meio que treinada nisso, com esse negócio de home office, né? Virou meio Sim. home life, né? Então, desde março aí de 2020, do início da pandemia, acho que está todo mundo uma mentalidade um pouco mais 24/7, assim, né? Tá meio que tudo meio misturado, assim, né? Casa, trabalho e tal. Mas nessa época aí, eu estou falando no comecinho da década de 90, não era uma coisa tão trivial, né? Era um bom desafio você se adaptar a sua mente a essa realidade 24/7, né? Toda hora estourava um problema e você tinha que estar lidando com essa situação de não descansar plenamente, né? A não ser que você estava ali numa folga, numas férias, numa coisa assim, né? Então, em meio a esse estresse, eu soltei uma frase dessa para ela, né? Sabe qual é o seu maior problema, né? E a sua mente e respondi, eu mesmo, é uma pergunta retórica, né? Eu mesmo fiz, eu mesmo respondi. A sua mente não está interessada na sua paz. Mas era uma pergunta que eu fiz para ela, que eu vinha fazendo para mim, entendeu? Então, assim, não era, eu não estava me referindo a ela, eu estava me referindo à natureza humana, a questão da nossa mente realmente não ter a responsabilidade sobre a nossa paz de espírito. Porque a mente é o cérebro em ação, e o cérebro é parte de um organismo vivo que há incontáveis gerações vem evoluindo com um único propósito, que é sobreviver. Sobreviver com o máximo de prazer, com o máximo de segurança que puder, mas sobreviver. Essa é a função principal do nosso ego, do eu da mente, daquele sistema operacional que a gente falou tanto, o equivalente ao Windows aí num PC que roda Microsoft, né? Ou ao Android num smartphone que, sei lá, da Samsung, por exemplo, né? Então, a gente falou muito sobre isso nos encontros passados, só estou resgatando que na prioridade máxima desse sistema operacional está a sobrevivência, né? Se... Segundo a psicologia positiva, nós temos como treinar o nosso cérebro para que Uhum, ele seja o protagonismo da nossa área emocional. uhum. Talvez acho que venha aí de encontro ao que você está dizendo. É, mas como esse protagonista ele está meio que envolvido no processo, né? Ele não tem como dirigir, você entende? Ele, Sim, por por isso que mais que seja. nós é que tenhamos esse papel de treiná-lo, entendeu? Uhum. Porque, de Então, fato, se esse. deixar, ele vai que vai, entendeu? E É, nem sempre ele está interessado mesmo. Esse emocional, ele pode ser tanto para o bem, como para você um emocional ruim. Uma depressão é algo emocional, certo? uhum. O aspecto do envolvimento, que eu acho que é difícil da maioria das pessoas entenderem, né? Desse nosso envolvimento com tudo que o cérebro é, processa, inclusive as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, enfim.
tudo que está sendo processado por esse protagonista, por esse modelo mental principal, pelo ego, ele precisa ser dirigido. E não dá para o ator, para o protagonista, se autodirigir. Impressionante como eu aprendi isso uma vez, dirigindo um ator conhecido, famoso e tal, e eu estava deixando o Rodrigo Faro, e eu estava deixando ele fluir, era uma campanha publicitária, um negócio pequeno ali para ele e tal, sei que é um cara de dimensão que ele tem, novela, direção, e enfim, e o caramba aí nesse universo apresentador e tal, e eu tinha um certo cuidado assim para me dirigir a ele, estava meio que deixando fluir. Aí uma hora que deu uma quebrada, ele queria entender lá qual era a intenção de uma frase e tal, e eu cheguei, me aproximei ali para a gente conversar, e ele falou, cara, me dirige, não considera que eu Experiência que sei ele já tem, né? dirigir, e falou, se for para dirigir, beleza, aí eu sento na sua cadeira, a gente põe um ator aqui e eu vou dirigir, eu sei como Hum, fazer. Agora, quando eu estou aqui, que eu estou atuando, eu não tenho como me dirigir, não vamos funciona assim, acredite nisso. E depois eu ouvi isso, aí depois gravando séries, dramaturgia e trabalhando com outros atores, eu ouvi isso mais 500 vezes, né? Então, acho que é realmente esse distanciamento que a consciência tem que ter em relação à mente, que é difícil da maioria das pessoas entenderem. Quando você fala, pô, observa a sua mente, né? Entende o que está se passando na cabeça da pessoa mais importante da sua vida, que é você, né? Vê qual é a qualidade dos pensamentos, vê qual é a recorrência dos pensamentos. Tem pensamento que está voltando toda hora, tem pensamento que é tóxico, que não é bom nem para você, nem para quem te cerca e tal, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso, de compreender isso. E a neurociência hoje já dá esse respaldo, graças a ter tecnologia para filmar o cérebro em ação, para nos provar que o ego, o eu da mente, nada mais é do que uma rede neural, que pode ser uhum, desintegrada, e é desintegrada em sim. momentos de estado de consciência alterado, que a gente chega, por exemplo, através da meditação ou através do flow. Então, é, ter consciência da importância da nossa consciência e da importância da nossa consciência assumir o comando da mente, desse nosso eu espiritual, desse nosso eu transcendental, que a gente chama de alma, né? Que em várias religiões se chama o espírito encarnado de alma, né? É fundamental para você realmente colocar a alma, né? A gente fala, coloca a alma no negócio, colocar a alma na sua vida, né? Você gerenciar a mente da mesma forma que você tem que gerenciar o sistema operacional do seu PC, que você tem que gerenciar o sistema operacional, atualizar e entender o sistema operacional do seu smartphone, enfim, essa relação de distanciamento, que aí, falando pela milésima vez, desde que a gente começou esses encontros, a gente consegue treinar com a meditação, ela é fundamental para que você realmente assuma esse comando, porque a mente, ela é um processador, né? O cérebro tem 85 bilhões de neurônios, né? E cada um com capacidade de até fazer até 10 mil conexões. Então, quer dizer, você tem uma quantidade de combinações que tende ao infinito, que realmente tende ao infinito, porque pode ser maior do que a quantidade de átomos no universo conhecido. Então, é um negócio gigantesco, assim a gente subusa, né, subutiliza a capacidade fantástica de processamento do nosso cérebro. Então, o cérebro é um processador analógico, não é um processador digital, feito de 0 e 1, que nem um smartphone, né? É um processador analógico, né? A gente compreende o mundo por histórias, extrai conceitos das histórias e tal. Então, assim, mas, apesar de ser um processador brilhante, fantástico, poderosíssimo, a natureza da mente ela é muito perigosa, né? A mente é como um animal selvagem, né? Que, como vamos pensar assim, vai ser um cavalo selvagem, que se você É domar, interessada. Quando você me diz isso, me vem à mente que um cavalo selvagem é o principal objetivo dele é sobreviver, é isso? Essa esse cavalo, analogia?
Esse cavalo selvagem, ele, quando eu falo que o principal objetivo da mente é sobreviver, e aí quanto mais sua mente vai ficando sofisticada, quanto mais você vai progredindo intelectualmente, consequentemente materialmente, do ponto de vista material, financeiramente, enfim, quanto mais a sua mente vai rodando de uma forma mais sofisticada, é, é como se ela fosse ficando mais forte, mais rápida. Você começa a ter aí um cavalo mais. Já não é mais um potrinho que acabou de nascer. Ela vai Vai ficando ganhando mais. musculatura. Igual uma, Vai uma ficando mais. academia, vai ganhando musculatura, ficando mais forte, ficando mais eficiente. Vai ficando mais parruda. Sim, E aí, é o seguinte: se você domar e dominar, você vai colocar uma cela em cima e ela vai te levar muito rápido para onde você pretende ir. Se você não fizer isso, se você não tiver essa consciência de que você precisa domar e dominar a sua mente, são duas coisas que a palavra é parecida, mas são coisas bem diferentes. Uma coisa é domar, é você ir lá entrar em luta com a sua mente, falar, meu, não estou com vontade de meditar. Tá, mas até eu adquirir o hábito, até isso se tornar prazeroso, assim como se torna prazeroso praticar uma atividade física, né? Eu vou pôr isso em prática. Eu vou lutar com isso. Eu vou isolar os inputs dos cinco sentidos, fechar o olho, ficar em um lugar silencioso e vou domar essa mente. Porque tirando os inputs dos cinco sentidos, quem manda na sua mente é você, né? sim. Porque enquanto a gente está aqui sujeito aos inputs que podem vir, sei lá, se eu falar para você agora, não imagine uma praia, não pense na praia mais legal que você já foi na sua vida, não pense na última praia que você foi na sua vida, não, enfim, tudo que está passando na sua cabeça é praia. Não adianta eu Uhum, colocar a palavra não na frente, entendeu? Então, sim. os inputs dos cinco sentidos, seja auditivo, que é é o único recurso que eu estou usando aqui, quando estou sequer te mostrando uma praia, e aí já está Uhum, cheio de praia na tua cabeça, vai dominar sua mente. É um negócio que vai ficar ali recorrente e tal. Então, você tem que aprender a domar, que é aprender a definir o que você quer pensar, o que é útil para você pensar. Às vezes você está precisando, sei lá, estudar algum conteúdo, preparar algum material e está pensando um monte de bobagem que só está atrapalhando. Então, assim, aprender a domar a mente é uma coisa, e depois que você entendeu essa mecânica, você tem que dominar a mente, você tem que, de uma forma natural, ir aumentando a presença da consciência, né? A gente fala para as crianças, né? Põe a mão na consciência, vê o que você está fazendo, não faz o outro que você não quer para você. Pá, pá, pá. Então, assim, esse aspecto do julgo, né? Seja do julgo moral, né? Não faz o outro que você não quer para você, do que é certo e o que é errado, ou seja, do julgo intelectual, o que é falso e o que é verdadeiro, para entender a verdade, está buscando sempre o certo e a verdade e tal. É a consciência no comando, é quando a consciência conseguiu iluminar a mente, pôr a cela, pôr a rédea e dizer, vem cá, vamos agora usar esse processador que eu tenho aqui para analisar os dados, para planejar, para criar, né? Enfim, vou usar esse processador a meu favor. Mas Eliminando tarefas desnecessárias, gasto de energia que não deveria existir, né? uhum. E pensando também na sustentabilidade, né? Pensando em que dentro de duas soluções que a sua mente consegue criar, tem uma que é mais sustentável que a outra, tem uma que é mais inclusiva que a outra, tem uma que, enfim. Então, tem uma que é mais barata que a outra, né? Então, tem muitas formas de você olhar para essa questão do poder da mente, da força da mente, e a preocupação de subjugá-la, de não permitir que essa situação de a tua mente não estar interessada na tua paz, porque é uma brincadeira aí com as palavras, mas é uma verdade contraintuitiva. Pouca gente se toca disso, pouca gente percebe que a nossa mente não está interessada na nossa paz. E aí você fica com aquele
sei lá, algum assunto rodando, você fala, não, se eu estou pensando nesse assunto é porque isso deve ser verdade, não. Às vezes você está construindo um fantasma, você está criando um problema que não existe, você está, enfim, fabricando, às vezes, um problema maior do que o problema que existe, de fato, enfim. É a mente ali processando, porque ela está rodando tipo criança que os pais não põem limite, entendeu? Então, acho que é Uhum. essa relação de hierarquia que a gente precisa entender, né? Precisa ter esse estalo, falar, opa, peraí, deixa eu entender essa relação do corpo, mente, alma, e não deixar o rabo abanar o cachorro, né? Não deixar que a sua vida seja pautada por um instinto do corpo que a mente não conseguiu controlar, ou por um egocentrismo, um egoísmo, enfim, alguma característica da mente que a sua consciência não conseguiu controlar. É o contrário, né? A consciência que tem que assumir o comando e Sim. gerenciar é, a mente e o corpo, né? Então, acho que é isso, acho que é esse ovo em pé que depois que você põe fica fácil entender, né? Que é no nível da nossa consciência que a nossa paz de espírito é uma possibilidade viável. E é a nossa consciência, o nosso eu espiritual, que diferente do eu da mente, né? Do ego, do eu da mente, ele é transcendental, ele não faz parte de um organismo que tem uma existência finita. Nossa consciência não vai acabar no dia que a nossa vida biológica acabar, né? A não ser que você acredite nisso. Aí, quando você acredita nisso, então você não veio de lugar nenhum, você não está indo para lugar nenhum, e todos os teus entes queridos que partiram também não foram para lugar nenhum, e tudo acaba ali, né? Então, ou você acredita nessa linha de raciocínio, que para mim, acho que em poucos anos a física quântica vai ajudar a provar que é uma teoria tão parecida quanto o terraplanismo, é uma coisa assim que não vai fazer sentido, né? Ou você acredita que realmente a gente tem uma consciência que é transcendental e que a vida continua, né? Após a morte do nosso corpo biológico, né? Então, a conclusão que eu chego, para a gente concluir esse bate-papo aqui, não se estender demais, é que atingir objetivos, sacrificando a paz de espírito, é desperdiçar a viagem da vida. Por isso, antes de explorar essa visão que a gente apresentou no primeiro capítulo, que a gente conversou no nosso encontro anterior, sobre a lógica da felicidade, que a gente trouxe aquele anagrama e tal, eu acho que vale a pena a gente fazer uma outra reflexão, só que é uma reflexão meio longa, então já vou lançar aqui para a gente meio que encerrar por aqui hoje e começar um outro papo, que é sobre qual é o sentido da vida. E acho Vamos que se... encerrar bem. Vamos encerrar com um ponto né? de interrogação, mas que vai gerar, assim, umas 2 horas de conversa. Por isso que eu estou falando, eu já sei que se a gente pegar esse fio de meada aqui vai longe, e eu joguei aqui eu fiz uma colocação agora, né, de que sei lá, atingir objetivos, seja ele qual for, sacrificando a paz de espírito a dispersar a viagem da vida. Então, acho que é bem legal a gente esticar esse assunto e entender o que eu quero dizer com isso, com a viagem da vida, entender o teu ponto Perfeito, de vista sobre isso também, e, enfim, falar um pouco sobre essa questão de qual é o sentido da vida, né? perfeito, Kiro. Vamos lá, vamos encerrar por aqui e já estou ansiosa para esse próximo encontro. Tchau, tchau. Legal. Valeu. Tchau. Tchau.